No vídeo de hoje eu vou falar dos 5 pecados que te afastam de Deus. Meu nome é Paulo Chiodi e esse é o canal Hombridade Performance. Se esse tema te interessa, já se inscreva nesse canal, porque todas as terças e quintas eu vou trazer um tema, ou sobre hombridade, ou sobre performance, ou sobre os dois, como eles se juntam aí nessa trajetória. Fechado? Então vamos lá. Eu não vou trazer esse tema da minha cabeça, e nem tampouco só da Bíblia. Vou trazer para vocês esses 5 pecados. Quem falou sobre ele a primeira vez foi Edwin Lewis Cole. Ele é criador do movimento chamado Hombridade. Esse movimento são 11 cursos para que você se forme. É praticamente uma faculdade de teologia para homens. Edwin Cole, ele é tido como um pai do movimento de homens cristãos. Então, nos Estados Unidos, ele começou esse ministério voltado só para homens. Ele lotava estádios de futebol. E é um ministério incrível. Ele já é falecido, o pai dele, o filho dele hoje continua com esse ministério. Então, além da leitura, eu fiz o curso, estou finalizando ali essa minha trajetória, já estou no 6º curso ali dos 11, mas eu sei que a jornada é longa e eu vou compartilhando aqui com vocês no canal. Então vamos lá, vamos aos 5 pecados que te afastam de Deus, porque nós temos uma convicção do que nos afasta de Deus é o adultério, é nosso amor ao dinheiro, e não é só isso. Né? Para o homem, existem 5 pecados que realmente entristecem o coração de Deus. E eu vou falar um de cada vez, e você vai ter certeza que o último é o menos esperado. Aliás, ele é inesperado, porque talvez seja algo do nosso cotidiano e você não perceba que você está cometendo. O primeiro pecado é a cobiça. E a cobiça, como o próprio nome diz, é você cobiçar algo alheio. É aquilo que não te pertence. Eu não estou falando de você, se o seu vizinho tem um carro que é o dos seus sonhos, e você fala assim, puxa, eu também gostaria de ter um carro desse. Isso é até motivador. O problema é você querer ter o que ele tem. A casa que ele tem, o carro que ele tem, a esposa que ele tem, isso é cobiçar. Você desejar ter igual, ou seja, você se esforçar para tanto porque você admira aquilo até te traz crescimento. O problema é que as pessoas invejam e cobiçam. Então o pecado da cobiça é um dos pecados que mais desagradam o coração de Deus. O segundo pecado é a idolatria. E a idolatria não é sobre imagens e esculturas apenas. Muitas pessoas ali que são contra o catolicismo, por exemplo, falam da idolatria como se eles adoram os santos, etc. Isso é um tipo de idolatria, e ali os católicos eles vão se entender com Deus. Estou falando de uma idolatria de algo que você pode ser do seu cotidiano. E eu falei isso num vídeo atrás. Eu tinha a idolatria do corpo. Eu era um fisiculturista, ou seja, culto ao corpo. E o que é idolatria? Tudo que te tira, tudo que coloca Deus em segundo plano. Ou seja, se eu era um atleta e meu culto ao corpo me roubava de Deus, então eu estava pecando contra Deus, porque eu estava colocando o fisiculturismo como o principal. Então eu idolatrava. Não é só sobre idolatrar uma imagem, não é só sobre idolatrar uma pessoa, né? Quando você tem um ídolo. Ou você já parou para pensar nisso? Eu tive uma clareza fazendo esse curso e eu vou compartilhar com vocês. E não me importa o time que você torce, tá bom? Eu não sou muito a favor do futebol, mas entenda uma coisa. Olha o que um treinador falou nesse curso. O homem, ele idolatra tanto o futebol que ele consegue colocar o time do seu coração, o seu time do futebol, com o nome de um outro homem nas suas próprias costas. Você já pensou no poder sobre isso? Você chama João, mas você vai lá e coloca uma camiseta do Cristiano Ronaldo nas costas, porque você idolatra aquela pessoa. E idolatria é pecado. Então, você tem que tomar um certo cuidado, porque tem coisas que são... Vocês podem até me achar muito, talvez, radical, mas eu só estou falando para vocês o que está escrito no livro e na Bíblia, para que vocês entendam o que é idolatria. Idolatria não é só sobre as imagens, e sim tudo que você idolatra ao longo da sua rotina. Vamos para o terceiro pecado, e esse aqui é muito claro. Imoralidade. E a imoralidade está ligada não só à imoralidade sexual,
porque muitos homens são imorais, né? E a gente foi exposto a isso. Quem não foi exposto? Eu fui exposto a isso aos 12 anos de idade. Meu pai me levou aos 12 anos de idade num prostíbulo, porque ele queria provar que aquilo ia me tornar mais másculo, mais masculino, mais homem. E antigamente, talvez, já perdoei meu pai, mas que você entenda que antigamente os homens eram... A virilidade estava ligada a isso, né? Mas a imoralidade sexual foi vindo disso. Ou seja, você assistiu um filme pornô e você começa a acreditar que aquilo é uma coisa natural. Não é. Imoralidade é você, tipo, um sexo anal é imoral, é pecado. Então, se você está cometendo esse pecado, que você comece a se policiar, a entender, procurar em Deus, coloque em oração se você não está pecando contra Ele, porque o seu leito, ele é imaculado. Você sabe como é que eu fui transformado das minhas imoralidades? Foi quando eu comecei a entender que nós somos corpo, alma e espírito, concorda? E você está no seu leito com a sua esposa, e você vai ter relações sexuais com ela. Aonde está o Espírito Santo enquanto você está fazendo relações com a sua esposa? Ele vai embora? Não, o Espírito Santo está com vocês. E será que ele se agrada do que você faz no quarto com a sua esposa? Pensa nisso. Então a imoralidade está tudo em coisas que te desonram, te envergonham na presença do Senhor. Pensa nisso. E a imoralidade sexual, com certeza, é o mais fácil da gente enxergar onde nós somos imorais. Mas você pode ser imoral, por exemplo, financeiramente, né? Você pode ser uma pessoa que talvez sonega, talvez passe alguém para trás, você é imoral, né? Então, imoral é você fazer coisas que vão contra a moral. E aí, se a gente for trazer isso biblicamente, dentro da palavra de Deus, a imoralidade está muito ligada à vida sexual e a gente tem que ficar atento a isso. Quarto pecado que nos afasta de Deus, colocar Deus à prova. Isso aqui é algo que eu vejo muitas pessoas colocando o quê? Fazendo promessas. Deus, se você fizer isso para mim, eu faço isso para o Senhor. Como se ele te devesse alguma coisa. Como se ele precisasse fazer alguma coisa. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Ele já fez. Ele já mandou seu filho naquela cruz, por mim e por você. Ele não nos deve mais nada. Se você quer prosperar, você vai precisar levantar a bunda do sofá e ralar. E se enquanto você honra ele, ele te honra. Enquanto você entrega o seu dízimo na casa dele, ele te honra. Não é uma moeda de troca. Não quer dizer que você entrega seu dízimo, a sua oferta, que você vai ser bem sucedido. Não é isso. Você tem que ser obediente. Obediente. A obediência abre portas. Enquanto você obedece ao Senhor, ele é fiel para fazer infinitamente mais do que você pede. Mas você não pode colocar ele à prova. Tipo, eu vou fazer isso em troca disso. Isso é um pecado que realmente desagrada ao Senhor. Agora vamos para o último. O último pecado, aquele que eu falei que, se você ficou até aqui ao final desse vídeo, esse aqui talvez seja aquele que você comete ali, ó, diariamente, talvez de hora em hora, e você não percebe. Já vou falar ele para você. Mas se essa mensagem fez sentido para você até agora, se você gostou das pauladas que você tomou até agora e você continua aqui, é sinal que você viu que você precisa de transformação. Eu pecava em todos esses. Eu não estou falando que eu não peco mais, mas eu sou atento para, me arrepender com facilidade e rapidez. Mas se fez sentido para você até agora, já compartilha aí com outro homem, outro amigo que precisa escutar essa mensagem. Homens só crescem dentro de um juntos. Crescem quando a gente está caminhando junto. E homem que é de verdade, que é amigo, é esse, não é homem que passa a mão na cabeça, não. Homem que é amigo, é tapa na cara e fala assim, vamos junto, que a gente precisa se desenvolver. A gente precisa parar de pensar que a amizade é isso, coitadinho dele, abraça e tal. Tem que ter conforto sim, mas tem que ter confronto. Eu tô aqui para confrontar vocês. Fechado? Então, compartilha essa mensagem se tá te tocando até agora. E vamos para o último pecado. O último pecado é a murmuração. Murmurar nos afasta da amizade de Deus, da intimidade com Deus. E o quanto que nós murmuramos diariamente. Esses dias eu estava conversando com um amigo, com um aluno,
né? E a gente fala assim, cara, tem gente que murmura porque tá frio. Nossa, tá frio hoje, meu murmura. Murmura porque tá sol. Nossa, que calor. Murmura porque tá chovendo. Aí murmura porque tá sol e tem uma... Murmura por tudo. Tudo é motivo de murmuração. Murmura porque tá trabalhando demais e não tá conseguindo ter tempo. Ou murmura porque, nossa, eu tô trabalhando de menos, não tenho cliente. Tá sempre murmurando. Então a murmuração, ela faz parte da nossa rotina de reclamação, de vitimismo. A gente precisa acabar com isso. Como? Mudando a nossa mentalidade. De novo, vamos voltar lá em Romanos 12:2. Não nos amoldeis aos padrões desse mundo, mas que sejamos renovados pela transformação, renovação da nossa mente. Temos que ser renovados, temos que pedir para o Senhor, falar, Senhor, muda a minha mente, não quero mais ser um murmurador. Ele já te deu tudo, Ele te deu vida, Ele te deu o ar que você respira, Ele nunca te cobrou por isso. Ele te deu capacidade, Ele te deu um cérebro pensante, Ele te deu saúde, Ele te fez perfeito. E por mais que talvez você possa até ter alguma deficiência, algo que tipo te desagrada, mas você é perfeito e você vai ser usado até com as suas incapacidades. Eu vejo isso em mim, o quanto Deus fala assim, Deus, como é que o Senhor está me usando nisso? Eu sou tão incapaz, eu sou tão pecador nisso. E Ele sempre fala assim, eu tenho mais para você. Ele sempre volta naquela passagem do apóstolo Paulo, que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É só pela graça, não é pela capacidade. Então temos que parar de murmurar, porque murmurar nos afasta de Deus, nos afasta de sermos íntimos com Ele. Então nós temos que nos colocar nos pés do Senhor e clamar para que murmuremos menos, cobicemos, paremos de cobiçar as coisas alheias, que nós não coloquemos Deus à prova, que não sejamos imorais e que possamos realmente estar alinhados com aquilo que Ele nos chamou para ser e fazer. Esse é o nosso objetivo aqui nessa terra, evoluir, corpo, alma, espírito, estarmos mais próximos da hombridade, ou seja, semelhança a Cristo. Eu espero que esse vídeo realmente tenha sido um choque ali para você, mas que te traga transformação, que esse confronto seja para que, eu precisava dessa mensagem para eu começar a entender. Porque vai ter conforto. Nós vamos trazer palavras, nós vamos falar de propósito, nós vamos falar do homem do reino, nós vamos falar de coisas que vão te edificar nesse canal. E vamos falar também de como você ter mais performance. Mas hoje eu senti de Deus de compartilhar esses 5 pecados com vocês para que vocês fiquem atentos e parem de pecar quanto a isso. Fechado? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, já deixa seu like para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. E o seu comentário, porque é muito importante para mim receber o feedback. Você não precisa concordar comigo, você pode até discordar. Se você discordar de mim, você vai estar discordando aqui do Edwin Lewis Cole, mas cada um, se a sua opinião vale, deixa seu comentário aqui para que a gente também traga crescimento, um feedback para o nosso canal. Fechado? E nos vemos no próximo vídeo.